Olá, bom dia, paz do Senhor, estamos de volta. Pastor Rubens Silva, pastor da Igreja Batista Missionária de Salgueiro, trazendo para você nesta manhã de quinta-feira uma palavra de esperança. É hoje, 30 de abril de 2020, né? Estamos aqui para abençoar mais uma vez a sua vida com a palavra do Senhor, né? E nós queremos iniciar agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pela sua casa, pela sua família, dizendo que Deus é bom, sua misericórdia dura para todo sempre. Nessa manhã a gente está aqui transmitindo direto de Petrolina, né? Viemos aqui visitar a família, participar também e dar apoio ao pastor Ideval, né, que esta semana perdeu seu pai, e como amigo, né, irmão, nós viemos assim trazer palavra de consolo e conforto para ele e para toda a família. Queremos também agradecer a Deus pela vida do casal Charles Mazuki e a irmã Euda, que ontem nos substituíram, trazendo assim a palavra de esperança, e eu quero desde já agradecer a Deus porque usou ele de uma forma poderosa, e ela também. Eu participei daqui e pudemos então ser abençoados pela reflexão, pelos louvores, e é maravilhoso a gente saber que Deus, ele faz uso das pessoas, né? Então eu quero louvar a Deus pela vida desse casal tão abençoado que pôde nos abençoar ontem com a palavra de esperança, tá bom? Eu quero convidar você nessa manhã a estar compartilhando essa live, convidando seus amigos, convidando seus parentes, convidando pessoas para estar conosco, para receber uma palavra também de esperança nessa manhã de quinta-feira, no último dia do mês, né? Estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero convidar você para fazer parte desse momento de comunhão, desse momento de reflexão, desse momento de louvor e de adoração ao nosso Deus, certo? Hoje nós estaremos meditando no Salmo de número 139, certo? Nós estaremos refletindo um pouco sobre este salmo, ok? A partir do versículo 13 e ao versículo de número 16, nós estaremos refletindo nesses três versículos. Vamos trazer uma palavra voltada para a família, né? E eu gostaria de convidar você a estar compartilhando mais uma vez essa live, para que a gente possa estar sendo abençoado, e queremos também abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, tá certo? Estamos aqui direto Petrolina, né? Estou aqui na casa da minha irmã, também junto com minha mãe aqui também, moram todos na mesma rua, todos próximos uns dos outros, e a gente veio aqui para também assim matar a saudade, certo? Matar a saudade. Já estava com 2 meses desde que iniciou essa quarentena, que a gente não pôde mais vir a Petrolina. E hoje nós estamos aqui compartilhando as bênçãos de Deus, e também trazendo uma palavra de paz, uma palavra de alegria, e renovando também o nosso ânimo, né? Que coisa difícil é a gente ficar enclausurado, ficar limitado a sair. E quando a gente passa muito tempo sem ver a família, a gente sente, né? Quem mora distante sabe disso. E quando a gente vem, a gente se renova. Quando volta, volta com mais disposição. E é assim que a gente espera retornar para Salgueiro com mais disposição, mesmo nesses tempos difíceis, tá bom? Então, vamos meditar na palavra de Deus. Salmo de número 139, versículo 13 ao versículo de número 16, diz assim: Pois tu me formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente
maravilhoso me informastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Glória a Deus, que bênção! Este salmo, querido, Salmo 139, ele fala da onisciência e também da onipotência divina. É interessante a gente ver que Deus, esse salmo começa falando do conhecimento de Deus em relação a todas as coisas, e ele conhece também o nosso coração. Esse salmo também fala que Deus, ele é onipresente, que ele está em todos os lugares, né? Deus, ele, além de estar em todos os lugares, ele tem o nosso destino também nas suas mãos. O salmista, é bem interessante ele terminar o versículo de número 16, dizendo que Deus, ele já o conhecia quando a substância ainda informe, ou seja, ele ainda estava em formação, né, no ventre da sua mãe. E é interessante ele mostrar aqui que todos os seus dias, cada um deles já havia sido determinado por Deus, né, quando nenhum deles ainda existia. Que coisa maravilhosa a gente perceber o que é que o salmista tem dito aqui acerca de Deus e acerca da nossa criação. O homem, ele nasce já com a data de validade. Significa que Deus estabeleceu o dia para nós nascermos e também o dia para nós morrermos. Todos nós estamos na fila da morte, e isso é uma realidade que nós não podemos fugir, né? Alguns estão na minha frente, né? Ou outros estão atrás de mim, né? Cada um tem uma senha. Vai chegar um dia que o seu número será gritado e não tem jeito, você vai ter que partir. Como aconteceu essa semana com o pai do nosso querido pastor Ideval, que realmente faleceu esta semana. E é uma fila que ninguém realmente quer passar na frente do outro, né? Eu sei que se alguém quiser tomar a minha frente, eu cedo sem nenhum problema, né? Mas eu sei que nenhum quer. Mas o que é que nós queremos falar sobre esse texto nesta manhã? A gente quer falar sobre o valor que nós temos, sobre o valor da família, sobre o valor das pessoas para Deus, e que também elas devem ser valorosas para nós, certo? Por quê? Porque cada pessoa é única e ela faz parte do amoroso projeto de Deus. Você nasceu porque Deus, ele planejou o teu nascimento. Se não é obra do acaso, ainda que aconteça de forma não planejada pelo homem, ainda que o seu nascimento aconteceu de uma forma não planejada pelos seus pais, mas eu quero dizer que você não é obra do acaso, você foi planejado por Deus, porque nada acontece sem a sua vontade. E o salmista, ele deixa aqui realmente bem claro isso. Você é importante para Deus, ok? Você foi planejado por Deus, né? Deus lhe valoriza. A Bíblia diz que ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Por isso nós somos importantes para o nosso Deus. Talvez para algumas pessoas nós não tenhamos realmente importância nesse mundo. Por quê? Porque o mundo, ele mede a importância das pessoas por aquilo que as pessoas têm ou por aquilo que elas fazem, né?
Quando a gente conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele muda a nossa forma de ver as pessoas. Ele muda a nossa forma de pensar como Deus também nos vê. Por isso, a importância da gente conhecer a vontade de Deus para a gente, em primeiro lugar, se valorizar e, em segundo lugar, valorizar as pessoas que foram criadas à imagem e à semelhança de Deus. Então, devemos entender que eu e você somos um projeto de Deus, né? E somos o melhor dos seus projetos, podemos dizer assim. E o salmista, ele afirma isso quando ele diz no versículo 14, de maneira ou assombrosamente maravilhoso, eu fui formado, certo? Em outro salmo diz, foi Deus que fez isso e é maravilhoso. Então, é importante a gente entender que para nós nos valorizarmos, nós precisamos, em primeiro lugar, entender a importância que Deus nos deu ao nos formar, certo? Eu costumo olhar para esse versículo e olhar para mim e dizer, foi Deus que fez isso e é maravilhoso aos olhos. E na realidade porque a obra de Deus é maravilhosa e eu sou um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Então não deixe que os pensamentos e sentimentos negativos venham levar você a se sentir uma pessoa menor ou se autodepreciar de forma alguma. Eu sempre digo, se tem uma coisa que nunca vai me afetar é a questão da depressão por se achar menor, inferior a outras pessoas. Eu não me acho melhor e nem menor. Eu me acho uma pessoa que foi feita segundo a vontade de Deus e acho que é maravilhoso o que Deus fez quando eu olho para mim. Então eu gostaria que você olhasse para você também dessa mesma forma, porque você vale o que você é como pessoa. Você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Você não vale pelo que você faz, você não vale pelo que você tem, você vale pelo que você é. E quem nos deu o maior valor foi o Senhor Jesus Cristo, né? Então, você foi feito de forma maravilhosa, você é uma pessoa única e é obra ou resultado de um projeto maravilhoso de Deus. Eu quero que você entenda isso. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que você tem valor, queridos, tá certo? Você tem valor, independente do que as pessoas venham dizer acerca de você. Se você pensar em você como obra das mãos de Deus, você vai entender que Deus lhe valoriza e você precisa acreditar nisso para não levar em consideração o que as pessoas dizem acerca de você, porque as pessoas nos medem por aquilo que nós temos ou por aquilo que nós fazemos. Mas Deus não. Deus nos fez obra da sua criação, coroa da sua criação. Você, então, tem valor, né? Mas existem pessoas que nos valorizam e isso também nos faz bem, queridos. E eu acredito que a demonstração da importância de uma pessoa se dá pelo cuidado que as outras têm em relação a ela. Você já imaginou isso? Você dá valor à sua mãe? Então, como é que eu demonstro que eu dou valor à minha mãe? Pelo cuidado que eu tenho para com ela quando realmente chegar o tempo de cuidar dela. E a Bíblia diz que nós não devemos abandonar os nossos pais quando as suas cãs estiveram brancos, ou seja, seus cabelos estiverem brancos. Então, o filho que dá valor à sua mãe ou seu pai demonstra pelo cuidado que ele dispensa a eles no seu tempo de necessidade, assim como eles demonstraram no nosso nascimento, na nossa criação, né? Até chegarmos realmente à maturidade, conduzirmos a nossa vida
na nossa própria responsabilidade. Então, enquanto esse tempo não chega, os pais demonstram o valor que nós temos para eles no cuidado que eles têm para conosco. Não é pelo que nós oferecemos a ele, mas é o que nós somos e que representamos realmente para ele, porque o amor é que nos leva a valorizar as pessoas, queridos. Então, aonde é que nós encontramos? Nós falamos aqui que a importância de uma pessoa se dá pelo cuidado dispensado a ela. E a gente começa a perceber, irmãos, que esse cuidado, né, é demonstrado melhor na vida em família. Esse é o melhor lugar aonde a gente pode identificar os cuidados e o valor que nós temos para a nossa família. No Salmo 139, versículo 1, 2 e 3 diz: Senhor, tu sondas e me conhece, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Aqui diz aqui a palavra de Deus. Dentro desse texto, irmãos, nós encontramos algumas expressões que vale a pena a gente meditar sobre ela. Primeiro, tu me sondas, a expressão sondar. Segundo, tu sabes, a expressão aqui, o verbo saber. E terceiro, esquadrinhar. Essas palavras demonstram o cuidado de Deus por nós, certo? Então, a Bíblia diz que nesse cuidado, Deus sonda, Deus sabe e Deus esquadrinha o nosso coração, certo? Esquadrinha a nossa vida. A gente sabe, queridos, que muitas vezes nós nos sentimos irritados com os nossos familiares pelo fato deles se preocupar de uma forma demasiada em relação à nossa vida, e muitas vezes isso nos traz irritação. Mas o que nós observamos, queridos, que esta situação mostra o cuidado e a preocupação de alguém que nos ama e que não quer nos ver sofrer, porque o nosso sofrimento também traz sofrimento para elas. É comum a gente perceber pessoas, irmãos, filhos, né, irritado com seus pais ou com seus próprios irmãos ou com seus próprios tios, muitas vezes por eles se meterem na sua vida. E a gente diz, a gente não quer que se metam na nossa vida, mas o que nós observamos aqui, queridos, é que quem ama se preocupa, quem ama cuida, quem ama quer saber como nós estamos vivendo, quem ama quer nos instruir, nos orientar, nos dar conselho, porque não quer que a gente passe por sofrimento. E tem algumas decisões nossas que são tomadas de forma impulsiva e sem conhecer muitas vezes a realidade das coisas, e tem pessoas que observam de fora nossos irmãos, nossos parentes, nossos familiares, e percebe que a forma e o comportamento que nós estamos tendo não é bom, e isso vai resultar em algum dano que vai nos trazer sofrimento. E por amar a nossa vida, por dar valor a nós, aquelas pessoas chegam, corrigem, repreendem, né? Mas às vezes nós, irritados, não damos ouvidos. Muitas vezes a gente age assim também com Deus. Mas a Bíblia diz, queridos, que Deus nos sonda e nos conhece. Ou seja, Deus demonstra o seu cuidado por Ele nos conhecer. Está entendendo? Além de nos sondar, a Bíblia diz que Ele sabe todas as coisas e Ele esquadrinha o nosso coração. E Ele, queridos, conhece até mesmo os nossos pensamentos, por Ele se preocupar conosco, por Ele saber da nossa vida. Então, queridos, esse tipo de preocupação é com o nosso bem-estar, né? E esse tipo de preocupação que muitas vezes acontece com alguns familiares nossos,
também mostra o amor que eles têm para conosco e que Ele quer nos ver bem e não em sofrimento. Por isso vem o cuidado e a preocupação, né? Como nós estamos vivendo? Que tipo de companhia nós estamos tendo? Por quê? Porque muitas vezes nós podemos nos envolver em companhias que vai nos trazer prejuízo. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, ou seja, muda a boa maneira que nós aprendemos na nossa criação. A gente sabe, queridos, que por termos amizade com pessoas que não têm uma boa conduta, essas amizades podem nos levar a ter também, queridos, um comportamento alterado daquilo que nós aprendemos. E com isso, os pais se preocupam com os filhos na escola, com quem eles estão se relacionando, porque muitas vezes nas escolas esses filhos podem se meter em confusões e em situações que vai lhe prejudicar e trazer sofrimento para ele e também para a sua família. Quantos filhos não se envolveram com drogas nas escolas? Quantos filhos não mudaram seu comportamento por causa de más companhias que eles então tiveram dentro de casa? Pessoas que não tiveram famílias estruturadas e que têm uma vida totalmente desregrada e termina influenciando aqueles que tiveram uma família cuidadosa, zelosa. E aí mais tarde, quando os pais vão perceber, o filho já está no caminho das drogas, o filho já está se envolvendo com pessoas que não são de boa índole e muitas vezes fogem de casa, muitas vezes vem uma gravidez precoce por envolvimento afetivo com pessoas que realmente não são boas pessoas. Então a gente sabe que aquelas pessoas que se preocupam conosco demonstram o valor que nós temos para com ela, demonstram o amor que elas têm para conosco. Por isso nós precisamos então estar tendo cuidado em relação a isso, em primeiro lugar, procurando dar valor e credibilidade àquelas pessoas que têm realmente uma preocupação conosco, queridos, porque é importante demonstrar isso, porque essas pessoas estão falando do valor que nós temos para com elas, e se a gente sofrer, elas vão estar sofrendo juntos, queridos. Por isso é importante entender isso. Às vezes as pessoas não querem que nos envolvemos. Quantas vezes a gente já ouviu de sobrinho: olha, a minha vida não lhe diz respeito, né? Quantas vezes os irmãos ouvem do outro irmão acerca disso quando vem o conselho para o bem, e isso causa assim uma grande dificuldade de relacionamento, e mais tarde vem as consequências. E claro, se não houvesse amor, não haveria preocupação. Quando há amor, há preocupação com o bem-estar do outro, e há também, queridos, uma censura da vida e do modo como aquela pessoa está vivendo. Por quê? Porque ela sabe que aquela forma de vida vai lhe trazer sofrimento. E mais tarde ela não vai ter como sair. E só quem ajuda a pessoa que está passando por dificuldade causada por más escolhas e más companhia é a família. Somente a família chega junto nessa hora. Quantas famílias eu, como pastor, tenho conhecido que alguns entrou em situações difíceis, financeira, se envolveram com gente violenta, com pessoas perversas, e daqui a pouco começaram a ter problemas com a justiça, e aí naquele momento todo mundo o abandonou. E quem fica junto? O pai e a mãe, e muitas vezes os irmãos fazem sacrifício porque são pessoas de bem, vende o que tem, mas faz de tudo para tirar aquele irmão, aquele membro da família daquela situação. É daí que você conhece quem realmente lhe ama. É daí que você pode perceber
certo? O valor que você tem para as pessoas, mesmo no momento de conflito. E o conselho de hoje ele é prático. Não deixe para valorizar os seus só depois que você entrar em crise, né? Não deixe de valorizar as pessoas que lhe dão valor quando você então perder o apoio que você tinha. Lembra do filho pródigo? Ele tinha tudo na sua casa. E a Bíblia diz que ele olhou para o mundo e ele queria viver. Na sua casa existia limites. Na sua casa existia um padrão de comportamento adequado. Havia o amor do pai, havia os bens, havia a segurança, havia o alimento, havia as vestes, havia o cuidado, até pessoas que trabalhavam em seu favor, né, na casa do pai. Mas ele queria mais, ele queria desfrutar do mundo. E aí o pai então liberou ele, né? E nessa ânsia de desfrutar do mundo, ele tomou a sua herança antecipada, não é? Demonstrando que o seu coração estava totalmente entorpecido, sem conseguir ter o entendimento e a avaliação correta. E ele foi para o mundo, perdeu tudo que tinha, desfrutando dos prazeres que o dinheiro dava, e depois, para se alimentar, ele teve que ir trabalhar com porcos, e o dinheiro que ele ganhava não era suficiente para se alimentar, e ele com fome desejava comer o que os porcos comiam, como está registrado lá em Lucas capítulo 15, né? Ele se perdeu, e aí ele cai em si. A Bíblia diz que ele se arrepende, ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm comida em abundância e aqui eu pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, diz a palavra do Senhor. E chegando lá eu vou dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas me aceite como um dos seus empregados. E ele partiu de volta, fez o caminho de volta para a sua casa. E a Bíblia diz que ali, ele então, quando próximo da sua casa, avista o seu pai, a Bíblia diz que o seu pai vai ao encontro dele, porque o pai esperava, né? E ali ele, rendido, arrependido, pede que o pai o aceite como um dos seus empregados, porque ele não merecia mais ser chamado de filho. Mas o pai o amava, o pai tinha muito apreço por ele, ele era importante, ele tinha muito valor para o pai. E o pai então disse: não, você não é empregado, você não é servo, você não é escravo, você é meu filho. Você estava morto, mas hoje você reviveu. Então o pai então providencia sandália para os pés, roupas para o seu corpo e anel para o seu dedo, mostrando que a posição dele naquela família nunca foi perdida. Ele o negou, o abandonou, mas o pai estava ali pronto para receber e fez uma festa. Isso é demonstrar o real valor de uma pessoa para a sua família. Lembre-se disso. Quem mais pode lhe dar valor é a sua própria família. Não são os amigos de cachaça, não são os amigos das drogas, não são os amigos das farras, porque estes só estarão com você quando você tiver condições de oferecer para eles esse tipo de status. Depois que os seus bens acabarem, você não tem mais valor nenhum para eles. Na decadência, nenhum amigo chegou ao pródigo, certo? Mas ele lembrou da casa do pai, ele fez o caminho de volta. Lembre-se disso, queridos. Nós vemos que Deus, ele é aquele que nos ama. E como ele é um Deus que nos ama, ele quer cuidar de nós. Assim também é o cuidado da família, né? Quando nós amamos os membros da nossa família, a gente procura cercá-los de cuidado com as vestes, com a alimentação, de cuidado com a educação, de cuidado com a proteção, e a gente tem aquele prazer em fazer isso,
de cuidado com a preocupação com suas companhias, com quem se relaciona afetivamente, certo? Tudo isso, porque quando nós temos uma família que se ama e estruturada, a gente se preocupa uns com os outros, assim como Deus se preocupa conosco. O salmista, quando ele fala do sondar de Deus, do saber de Deus e do esquadrinhar o seu coração, ele então, no versículo 5, ele fala dessa proteção de Deus, quando ele diz: tu me cercas por trás e por diante, e por mim pões e sobre mim pões a mão, louvado seja o nome do Senhor. É assim que nós agimos como família, certo? Esse cuidado, a gente protege, né? A gente sustenta, a gente cuida. É assim. Deus, ele faz isso para conosco, queridos. Quando nós damos valor a uma pessoa, ao membro da nossa família, a gente cerca ele de cuidado, como um muro, tá entendendo? De proteção. Isso é importante a gente entender. Por quê? Porque no mundo nós estamos numa situação, muitas vezes, de risco. E nós precisamos realmente do cuidado de Deus. Como família, nós vivemos num mundo que procura também destruir a família. Quando um membro da família sofre, isso afeta todos os membros, mostrando o valor que eles têm para conosco. Valorize sua família. Valorize seu pai, sua mãe. Valorize seu irmão, sua irmã. Dê ouvido a eles, certo? Não dê mais valor às pessoas de fora do que às pessoas de dentro da sua casa. Eu sei que tem muitas pessoas que têm amizade saudável, amigos que são mais chegados do que um irmão. Mas a gente tem que entender que a família é importante. Ela é a célula máter da sociedade, né? E a Bíblia diz que o símbolo da prosperidade é justamente isso, né? Quando nós temos uma família bem estruturada. E essa família bem estruturada é aquela que está edificada sobre a rocha, que é os fundamentos e os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Onde o marido, ele ama a sua esposa como o vaso mais frágil. A esposa, então, respeita o seu marido e é submisso a ele. Os filhos, então, são obedientes aos pais. E aí já traz sobre si a promessa de prosperidade, né? Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que os filhos devem obedecer os seus pais, porque esse é o primeiro mandamento com a promessa. E que promessa é essa? A promessa de longevidade. Nós vemos aqui nesse texto, né, que Deus, ele determinou o nosso nascimento, certo? Mas ele também, queridos, determinou o dia da nossa morte. Mas você sabia que tem pessoas que antecipam a sua morte? Sim, como? Quando elas andam em desobediência à palavra de Deus. Quando elas, então, não se submetem às instruções de Deus, principalmente enquanto está obedecendo pai e mãe, se submetendo realmente às suas orientações e os seus cuidados. O cuidado amoroso. A gente sabe que pais têm cuidado, muitas vezes um cuidado excessivo. Isso prejudica também o relacionamento com os filhos. Mas é importante ter cuidado. É melhor ter cuidado do que não ter cuidado nenhum. É melhor ter cuidado do que não ter ninguém para cuidar de você, certo? Por isso a importância, certo? Deus, ele nos cerca. O salmista diz: tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a mão, louvado seja o nome do Senhor. É uma proteção completa. Deus como refúgio. Protege os lados, protege a dianteira, protege por trás e ainda coloca a cobertura. E essa cobertura nos lembra da espiritualidade.
nos lembra desse relacionamento vertical que nós, a família, podemos ter por meio de Jesus Cristo, né? Quando nós, então, temos um relacionamento vertical, quando Deus tem a sua mão sobre a família, naturalmente nós vamos ter um relacionamento bom, horizontal. Nós estaremos cuidando bem dos nossos, da nossa família. Porque a Bíblia diz que quem não cuida dos seus negou a fé e é pior do que aqueles que não crê em Deus, queridos. Por isso é importante entender, porque a família nos faz sentir cuidado, nos faz sentir protegido, e ela é importante para as nossas vidas. Triste é encontrar uma pessoa sem família, né? A gente percebe isso muitas vezes quando temos que partir para um lugar distante, a trabalho, deixar a família. É difícil quando você vai para um lugar onde você perde esse contato, esse relacionamento com a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, né? É difícil até você se adaptar, mas o bom é quando nós estamos então juntos. Quando está perto ainda dá para dar um saltinho, como eu moro em Salgueiro, minha família, a maioria e da minha esposa mora aqui em Petrolina, né? Mas eu tenho muita gente também na minha cidade onde eu nasci, e todos os anos eu vou lá visitar, e é gostoso demais. Mas nós passamos muito tempo com dificuldade, porque morando numa cidade em que a gente não tem um parente sequer, não é? E eu vejo outras pessoas passando assim. Mas às vezes a vida nos leva a esse tipo de situação. Mas ainda assim, a família que é estruturada, a família que valoriza uns aos outros, se preocupam, ligam, vão visitá-lo, né? E está sempre junto. Isso é maravilhoso, isso é bom demais, queridos, é bom demais. Então é importante a gente entender que nós precisamos pensar que temos valor, porque nós somos importantes para Deus. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Essa é a primeira coisa que você precisa pensar. Isso é importante. Não se autodeprecie. Você não vale o que você tem e não o que você faz. Você vale pelo que você é, né? E as pessoas que te conhecem, que vão olhar para você dessa maneira, estas são as pessoas que você pode realmente desenvolver e cultivar um relacionamento de intimidade. Aquelas que olham para você, né, e te valoriza pelo que você faz ou pelo que você tem, tenha cuidado. Tenha um relacionamento, mas não de intimidade. Porque nos momentos que você mais for precisar, essas pessoas vão te decepcionar e vai trazer frustração para a sua vida, ok? Entenda isso, você tem valor pelo que você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Foi criado, registrado na Bíblia, certo? Como a obra-prima da criação. Deus nos deu valor, ok? Deus nos deu valor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, certo? Então, quando a gente não se sente valorizado num lugar, num ambiente, o desejo que muitas vezes a gente tem é de sair, é de fugir dali, ok? Mas é importante a gente entender que nós somos valorizados em primeiro lugar por Deus, em segundo lugar pela família, né? O excesso de cuidado demonstra, né, amor. E a gente precisa aceitar isso. Às vezes os filhos adolescentes acham que o excesso de cuidado, né, não demonstra amor. E esses adolescentes muitas vezes se rebelam e fazem coisas que mais tarde traz dano e sofrimento para a vida sua e também para a sua própria família, porque é o único que vai sofrer quando você estiver passando por dificuldade. Eu não sei como é a tua família,
Às vezes a gente olha para a família dos outros e a gente pensa que a família dos outros é melhor do que a nossa. É aí aonde a gente perde, né, a disposição de estar aceitando a nossa família, né? As famílias, elas são como as montanhas azuis. Você já viajou de avião? De longe você vê as montanhas tudo azul, mas quando você chega próximo, né, você percebe que é apenas uma ilusão, né? Os matos são diferentes, a sua cor é diferente quando você está perto. Assim são as famílias, entendeu? A gente olha e pensa que a família porque do outro é que é melhor, porque a gente olha de longe. Agora vamos para perto, né? Comece a conviver e aí você vai ver que em toda família tem problema. Toda família tem dificuldade. Mas é o que leva as famílias a estarem juntos? O amor, que leva a valorizar cada indivíduo, independente da sua personalidade, da sua característica, mas valoriza. Então valorize a você mesmo e dê valor à sua família, certo? Então, eu sei que você já ouviu esse ditado, a grama do vizinho é mais verde. E às vezes a gente quer fugir da nossa família por causa dos problemas nela existentes. E é importante saber que todas as famílias, elas passam por problemas. A fuga vai demonstrar que elas não são importantes para nós. Então não fuja, né? Claro que nós podemos fugir da família, mas essa não é a vontade de Deus, certo? Isso vai trazer mais problemas ainda. Deus é aquele que cuida de nós e Ele nos deu uma família e Ele cuida de nós através da família. Valorize sua família, por mais difícil que ela seja. Valorize seu pai e sua mãe, valorize sua esposa, seu esposo, valorize seus filhos. Lute pela comunhão e a unidade dela. E você vai estar desfrutando do cuidado de Deus através dela. Porque foi Deus que escolheu essa família para você. Certo? Foi Deus. E tudo que Deus nos dá é bom. A gente só precisa encontrar com os olhos de Deus a bondade que nós não conseguimos ainda ver dentro da nossa família, ok? O valor da família é demonstrado pela preocupação e pelo cuidado que nós temos de uns para com os outros. Isso revela a vontade de Deus, que é o amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, diz a palavra do Senhor. E segundo Jesus, o amor ele é demonstrado de forma prática. Tem uma música composta por um poeta chamado Peninha, né? Quem ama, cuida. Certo? Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Então a gente precisa entender que o amor ele é demonstrado de forma prática. A família precisa saber onde está, o que deseja, o que sente e o que os seus membros estão fazendo. Família é assim, saiba disso. A família vai querer saber onde é que eu estou. Eu não saio de casa sem dizer à minha esposa para onde eu vou. Ela não sai de casa sem me dizer para onde ela vai. Meus filhos, quando moravam conosco, também da mesma forma, certo? Então, isso é família, porque a família quer saber. Só Deus é onisciente. Ele sabe. Mas nós não. E nós precisamos saber. Por isso nós precisamos nos comunicar bem em família. A família deseja saber o que a gente sente. O pai sabe quando o filho ou a filha demonstra um semblante diferenciado. Quando está triste ou quando está alegre, quando está preocupado, né? Então a gente precisa saber. A gente quer saber.
Para quê? Para a gente poder ajudar. Ou até para a gente orar quando a gente não pode ajudar. Por isso a importância da comunicação em família, porque família quer saber o que a gente sente, o que é que nós estamos fazendo, né? A família precisa saber onde nós estamos. Por quê? Porque família se importa uns com os outros. E Jesus, ele deseja que eu e você valorizemos a nossa família, porque foi Deus que nos deu a família. Ele nos criou de forma maravilhosa e assombrosa por causa da família. Há traços em você que vieram dos seus pais, certo? Valorize. Por isso que eu digo, eu olho para mim e digo, isso é maravilhoso. Eu tenho traço da minha mãe e eu tenho traço do meu pai. E foi isso que levou a minha esposa a se atrair por mim. Então como é que eu posso dizer se não é maravilhoso? Então olhe para você. Por que você é casado? Alguém se atraiu por você, né? Traços que você trouxe do seu pai, da sua mãe, está aí em você e foi algo de atração para alguém, para o seu cônjuge, para a pessoa que hoje você se relaciona. Então é importante você olhar para você e dizer, eu tenho um valor, né? Eu tenho um valor. E o maior valor foi nos dado por Deus. E Ele mostra isso quando nos criou. E não somente isso, maior ainda, quando enviou Jesus Cristo para nos salvar, mostrando o valor. Sabe o que é isso quer dizer? Que quando um membro da família se perde, aquele que ama sacrifica qualquer coisa para trazê-lo de volta. Deus fez isso comigo. Deus fez isso com você. Quando enviou Jesus Cristo para nos salvar. Estávamos perdidos e Ele nos valorizou. E agora nós pertencemos a Deus por duas vezes. Primeiro, por criação e segundo, por redenção, quando Ele nos salvou por meio de Jesus Cristo. O Senhor deseja que a gente valorize isso. Ele nos fez parte agora da sua família. Nós que estávamos longe. Aqueles que não rejeitaram o seu filho. Ok? Toma posse desta bênção. Sinta-se valorizado. Valorize aqueles que Deus lhe deu. A sua família. Cuida de cada um deles. Procure proteger. Procure suprir suas necessidades. Ore por eles. Faça o melhor para que a sua família seja abençoada, porque sua família estando bem, você também vai estar bem. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Que você possa pensar nisso. Família quer saber. Família quer proteger. Família quer cuidar. Certo? É importante você entender isso. Deus cuida de mim e de você. Deus cuida da nossa família. E Ele quer demonstrar o seu amor na família quando nós começamos a cuidar uns dos outros. Amém? Muito obrigado por nos ouvir. Muito obrigado pela sua atenção. A mensagem hoje foi meio informal, mas eu queria só bater um papo com você nessa manhã. Que essa palavra possa trazer para a sua vida renovo e esperança. Sua família tem valor. Sua família tem jeito. Quando nós colocamos a nossa família no altar de Deus, Ele conserta o que está quebrado. Ele restaura o que foi danificado. E Ele faz isso por meio de Jesus. Então entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Deus te abençoe e muito obrigado por nos ouvir. Eu quero nessa manhã estar aqui lembrando os irmãos que estão conosco e que puderam estar
compartilhando dessa bênção da palavra de Deus, que se deixaram edificar pelo que nós realmente temos ministrado aqui todas as manhãs. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, né? Por você que está aí, que fez um comentário, e eu quero aqui, como eu faço todas as manhãs, lembrar aqui o nome desses irmãos que comentaram aqui conosco na nossa live. Eu quero mandar aqui um abraço para todos vocês que têm estado ligados com a gente, tá certo? Amanhã a gente vai estar de volta, e amanhã você vai estar ouvindo o meu filho Túlio, né? Amanhã eu estarei com ele aqui apresentando, e ele vai estar trazendo uma palavra de esperança para a tua vida e também para o teu coração, tá certo? Quero mandar um alô aqui para Eline, nossa irmã em Cristo, que mora aqui em Petrolina, é membro da igreja ali da Batista Missionária Nacional, pastor Ideval. Um abraço para Eline e para o seu esposo Paulinho também, né? Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Eu quero mandar um abraço também aqui para, deixa eu ver aqui bem rapidinho, para nossa irmã Jéssica Delboni e Júlio, né? Lá na JC, na oficina, na mecânica, né? JC, uma bênção ali. Você chega ali abençoado, você tem que orar, você vai ouvir um louvor, você vai também ouvir um versículo, e o trabalho continua ali. Então, você que tem carro, procure a mecânica JC, que fica em frente ali à Polícia Federal, né? Rodoviária Federal. Então, você pode estar lá com o nosso irmão Júlio, que cuida também do meu carro. Um abraço, Jéssica. Um abraço, Júlio, também. Eu quero mandar um abraço aqui também para a irmã Edmara, que está lá em Patos, na Paraíba. Ela que foi membro da nossa igreja, junto com o seu esposo, irmão Mauro, e Isaac e Noemi, essa família abençoada que passou um tempo aqui conosco, que nos abençoou muito. Um abraço para a irmã Edmara, a irmã Rízia Ribeiro, também irmão Sandro. Deus abençoe aí essa família que serve ao Senhor ali na nossa igreja. Um abraço, né, ao irmão Maírton e também a irmã Simoneide. Deus abençoe, né? Um abraço para o Bispo Amaro. Ele olhou aqui e disse: gostei do cenário, né? Aqui é uma área aqui de sol, né? Na casa aqui da minha irmã Eugênia, e nós viemos fazer a live daqui, ok? Um abraço aí ao nosso amigo e querido Bispo Amaro também. Deus abençoe. Ao nosso irmão Adriano também, Edilândio Vasconcelos, Paz do Senhor, querido, ele está aqui também conosco. A irmã Lidiane Menezes, Deus abençoe. Nossa irmã Lourdes Costa, um abraço, irmã Lourdes. A Aparecida Gondim, nossa amiga Cida Costureira, um abraço. Lá no Santa Margarida, deixa eu ver quem mais aqui está conosco. A nossa irmã Maria, bem-vinda, um abraço também, Deus te abençoe. Tem mais gente aqui, irmã Nena, irmã Valdemir Gonçalves, né? E também a irmã Lucinha, lá no Rio de Janeiro, ela que é tia da missionária Ranielma. Jéssica Janaína, um abraço. Irmã Euda, Deus te abençoe. E também ao irmão Charles, né? Irmã Luciene e ao diácono Cláudio, aí em Salgueiro. Deixa eu ver mais. Marta Olinda, né? A dentista, nossa irmã Marta, um abraço, Deus te abençoe. Ela que mora ali próximo ao Seleto, né? E está trabalhando e ouvindo também a gente. Um abraço para nossa irmã Adriana Carla também, a todos vocês que curtiram essa live, esse vídeo. Deus te abençoe. Orem por nós, amanhã estaremos de volta. O meu filho Túlio vai trazer uma palavra de esperança para você. Nós estamos aqui também para nos despedir dele, que está indo morar em Franca, em São Paulo. E estamos aqui orando para que tudo dê certo no nome do Senhor Jesus, tá certo? Mas amanhã ele vai estar ministrando, trazendo uma palavra de esperança para nós,
no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por nos proporcionar a liberdade de podermos cultuar. Que a tua mão e a tua misericórdia seja sobre nós. Visita, Senhor, cada um dos irmãos e amigos que ouviram a tua palavra, que possam se sentir valorizados, porque o Senhor o fez isso quando nos criou e também quando nos redimiu por meio de Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Que nós possamos viver a verdade de Deus para a glória de Jesus. Abençoa, Senhor, estas famílias que muitas vezes estão vivendo em conflitos e não se sentindo amada, cuidada ou protegida, mas que o Senhor venha intervir nesta causa, trazendo a paz entre marido e esposa, a paz entre irmãos e irmãs, a paz entre filhos e filhas, e entre, ó Deus eterno, pais e filhos. Que o Senhor venha converter o coração de uns aos outros, ó Deus, e uns aos outros. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja sobre eles. Que tu venha trazer o alimento, as vestes, que tu venha trazer, Senhor, a saúde, que tu venha trazer a segurança, que tu venha trazer a paz. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Que cada um possa se sentir valorizado pelo Senhor e possam valorizar uns aos outros em família, glorificando o teu nome e também, Senhor, andando na tua vontade. Muito obrigado. Eu os abençoo com a saúde, com a paz e com a alegria no Espírito Santo. Amém. Muito obrigado você. Amanhã estaremos de volta. Um abraço para a Lúcia Januária também, toda a sua família. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta, abençoando a sua vida e também o seu coração, tá bom? Então, às 10h15, convidamos você a estar de volta e a também estar compartilhando às pessoas também da palavra de Deus, para que elas também sejam abençoadas, tá bom? Um abraço.